Em meu nome e do Sr. Vice-Presidente, transmito-vos que é um prazer tê-los aqui. Muitos são os nossos colaboradores da AMT, mas há aqui de muitas outras entidades, e dou principalmente as boas-vindas ao Sr. Diretor-Geral do Consumidor e aos nossos Secretário-Geral e Vice-Presidente, quase Presidente da ARAC. É um gosto tê-los aqui connosco. Desde nós mudámos de instalações, é a primeira conferência que fazemos, deste evento público que fazemos aqui nas nossas instalações. Nós vamos ter um auditório, mas no piso 0, mas enquanto temos e não temos o auditório, achamos que já podíamos ter aqui estes eventos com menor participação, podiam ser aqui em cima. E espero que não se sintam muito apertados, porque estão aí em cima uns dos outros, mas eu achei que tínhamos de estar os 5 aqui na mesa, e por isso a culpa de estarem apertados é minha, é só minha, não é de mais ninguém da organização. Bom, mas eu gostava de referir aqui algumas palavras. Uma delas é que em maio de 2019, fez agora anos, a AMT e a Direção-Geral do Consumidor assinaram um protocolo de colaboração para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas relacionadas com a promoção e proteção dos direitos dos consumidores e dos passageiros. E desde então temos vindo a trabalhar em conjunto em várias matérias, nomeadamente na elaboração do relatório estatístico anual da DGC sobre o livro de reclamações físico e eletrónico, que agora inclui os dados da AMT em matéria de reclamações nos setores da mobilidade e dos transportes. Mas também é com muito gosto que participamos na rede CPC, Consumer Protection Cooperation Network, que é coordenada pela DGC e que a AMT é uma das entidades que colabora nessa rede. E é relativa à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação no âmbito da proteção e defesa dos consumidores, e é graças a ela, a esta rede, que uma autoridade de um país da União Europeia pode solicitar a uma das suas congêneres de outro Estado-membro que intervenha em casos de infração transfronteiriça às regras europeias da defesa do consumidor. E também uma colaboração muito específica e num evento muito grande, que foi nas ações de divulgação dos direitos dos consumidores que fizemos em conjunto quando da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em 2023. Tem sido, de facto, um trabalho em parceria extremamente importante, e que contamos neste caso também com uma importante colaboração da ARAC, que efetivamente conseguimos em conjunto, nesta parceria tripartida, desenvolver documentos que depois a doutora Susana irá apresentar em mais pormenor. Em atividades económicas sujeitas a cláusulas contratuais gerais ou de adesão, os consumidores estão muitas vezes em situação muito vulnerável. Nestas atividades, como é o caso também do rentacar e do rentacargo, a existência destas cláusulas gerais simplifica a atividade, mas o facto de muitas vezes, e é o que acontece na maioria das vezes, serem aceitos à distância ou por via digital, ou não serem sujeitas, na maior parte dos casos, à negociação entre as partes, suscita questões de interpretação e compreensão. E muitas vezes os clientes sentem-se enganados, não estão a ser enganados, foi por desconhecimento que assinaram um contrato sem terem conhecimento de facto dessas cláusulas. E por isso o nível de exigência na redação do contrato deve ser maior. E consideramos prioritário intervir através de orientações e promoção de boas práticas na contratação dos serviços. De acordo com os dados da ARAC, em 2022 foram celebrados em Portugal cerca de 2,5 milhões
de contratos de aluguer de viaturas. Não é coisa pouca. Não é definitivamente coisa pouca. E espelha bem a importância desta atividade económica, principalmente nas áreas do turismo, de lazer e de negócios, e também para a mobilidade em geral. O turismo é uma atividade fundamental para a geração de riqueza e de emprego em Portugal e os dados de 2023 realçam bem essa importância. Em 2023, de acordo com o Turismo de Portugal, o setor ultrapassou os níveis de pré-pandemia nos principais indicadores de procura. Foram registados 30 milhões de hóspedes, dos quais cerca de 18 milhões estrangeiros, o que representa um aumento de 20% em relação a 2022. Já nas receitas turísticas, e de acordo com o Banco de Portugal, o acumulado de 2023 alcançou 25 mil milhões de euros, 19% acima do verificado em 2022. Uma parte destes turistas viajam em lazer, mas também aqueles que se deslocam em negócios recorrem ao aluguer de viaturas sem condutor. No caso do rentacar, o locador está obrigado a enviar uma cópia das minutas dos contratos com cláusulas contratuais gerais à AMT em data prévia ao início da atividade. Entre 2022 e 2023, a AMT recebeu cerca de 170 pedidos de apreciação de cláusulas contratuais gerais de empresas de rentacar em início de atividade. Na sua larga maioria, estes pedidos não estavam em condições de serem objeto de parecer favorável por conterem as chamadas cláusulas proibidas, ou seja, lesivas dos direitos dos consumidores. No caso do renta-cargo, o regime foi alterado no final do ano passado. O diploma acolhe várias das recomendações efetuadas pela AMT, tais como a obrigação de envio à AMT de cópia de contratos de adesão, mesmo para os operadores já existentes, a competência da AMT em relação às plataformas eletrónicas de intermediação, o detalhe dos conteúdos dos contratos de adesão e a competência da AMT para a apreciação de reclamações. Para além disso, no âmbito da sua atividade de supervisão, a AMT pode pronunciar-se a todo o tempo sobre a legalidade das cláusulas daqueles contratos. Por isso, o trabalho que hoje vamos apresentar representa um salto qualitativo na proteção dos direitos de consumidores e na promoção de serviços de melhor qualidade, com maior transparência e redução da conflitualidade. O guia que irá ser apresentado resume num único documento as questões mais indicadas nas reclamações dos cidadãos, dando exemplos de cláusulas proibidas e fazendo recomendações quanto ao conteúdo dos contratos. Aliás, esta parceria com a DGC e a ARAC fez com que fôssemos mais longe ainda e apresentámos uma minuta das condições gerais e particulares do contrato de rentacar, cuja adoção, adaptada ao caso concreto, evidentemente, recomendamos a todos os operadores. Este é também um grande contributo para a simplificação e maior celeridade do procedimento do parecer prévio e diminui significativamente os custos de contexto dos operadores na elaboração destes documentos. É mais rápido e sai mais barato. Estas recomendações aproveitam a todos os envolvidos, pois estamos convictos que as empresas e empresários do setor são os primeiros a defender a qualidade e o rigor, a transparência e a confiança na relação com os seus clientes. A AMT é o Organismo Nacional de Execução na União Europeia para os Direitos dos Consumidores e Utilizadores nos transportes rodoviário, ferroviário e marítimo e por vias navegáveis interiores. Temos uma capacidade de atuação transversal para todos os modos de transportes, exceto o aéreo. A AMT, enquanto regulador setorial, tem acesso a todas as reclamações apresentadas pelos utilizadores de serviços e infraestruturas de mobilidade e dos transportes e às respostas dos operadores. No ano de 2023 foram apresentados cerca de 450 mil reclamações
no geral, não é nos transportes. Nos livros de reclamações, físico e eletrónico, sendo 47% submetidos por via eletrónica. A mobilidade e os transportes registaram um aumento significativo no número de reclamações, principalmente devido às reclamações nos modos rodoviário e ferroviário de passageiros, tendo a AMT monitorizado cerca de 30 mil reclamações. O facto de ter havido um aumento muito grande das reclamações não quer dizer necessariamente que o sistema tenha passado a funcionar pior. É também esta facilidade de acesso dos cidadãos, dos consumidores, a poderem transmitir a sua apreciação e as suas reclamações, também faz com que elas aumentem. Portanto, não é mau aumentar o número de reclamações, é bom porque podemos retirar dessas reclamações ideias e indicadores para podermos prestar um melhor serviço às pessoas, aos cidadãos. Esta informação constante é essencial para a atividade da supervisão e regulatória da AMT. Trabalhamos diariamente para a sensibilização do público para os direitos dos utilizadores e para reforçar as capacidades dos operadores. Neste sentido, temos elaborado diversos estudos e realizado conferências sobre os mais diversos temas da mobilidade e transportes. Destaco, porque relacionado com a temática do aluguer de veículos sem condutor, o estudo e conferência sobre a micromobilidade realizados no ano passado. E numa perspectiva mais transversal, o estudo sobre obrigações de serviço público verdes para uma mobilidade mais sustentável, que foi apresentado ao público pela primeira vez no Dubai, na COP de 2023, e que já é considerada pela Comissão Europeia uma boa base de trabalho para futuras alterações aos regulamentos que são aplicáveis. Um regulador deve promover soluções para problemas que perturbem o normal funcionamento dos mercados que regulam, tendo sempre presente a defesa dos interesses dos consumidores e utilizadores e uma concorrência não falseada, garantindo mais qualidade nos serviços prestados. A AMT procura soluções que combinem a relação custo-benefício da melhor forma possível para promover o investimento eficiente e a inovação, fomentando assim melhores ofertas para consumidores e operadores. É no ponto de interseção entre a defesa dos consumidores e a defesa de uma economia e uma sociedade mais eficiente que nós temos o nosso trabalho. Qual é o ponto de encontro mais eficiente para fazer esse trabalho. A AMT deve também contribuir para a concepção de melhores e mais sustentáveis políticas públicas, com o objetivo de promover políticas de mobilidade mais verdes, inteligentes e coordenadas, e incorporar os desafios, metas e boas práticas nacionais e internacionais da descarbonização e das transições verde e digital. E porque as transições têm de ser justas, as medidas a adotar têm de ser acessíveis e inclusivas e, por isso, a defesa dos consumidores e dos cidadãos é uma das mais nobres e importantes competências de um regulador. É nesse sentido que estamos a trabalhar e contamos com a colaboração de todos para juntos alcançarmos estes objetivos. Como é que se costuma dizer, professor, sozinhos vamos mais depressa, mas juntos chegamos mais longe. Julgo que é assim. É assim, pelo menos é a percepção que nós temos aqui na AMT. Nós trabalhamos sempre em parceria. Os trabalhos que fazemos, os estudos que fazemos muito baseados nos nossos técnicos, mas também em parceria com outras entidades. As conferências que fazemos, nunca as fazemos sozinhas, seja com entidades públicas, seja com entidades privadas, nós fazemos sempre em parceria. E esta parceria que já tem uns anos com a DGC e mais recente com a ARAC, já deu aqui os seus frutos e vai continuar a dar mais. E por isso eu tenho que ter um agradecimento muito especial à Direção-Geral de Consumidores e à ARAC, pela participação fácil, a relação fácil que temos tido, fácil e eficiente e profícua. Mas também deixem-me dar uma palavra para os nossos colegas da AMT,
para a direção da supervisão e na pessoa da senhora diretora, a doutora Susana Batista, que, como sempre, tem feito um trabalho fantástico. Eu orgulho-me sempre muito de ser a vossa presidente. Muito obrigada. Tem agora a palavra o Diretor-Geral da Direção-Geral do Consumidor, Pedro Portugal Gaspar. Ora, muito bom dia, Sra. Presidente da AMT, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretário-Geral e futuro Secretário-Geral da ARAC, pelos vistos, será mais ou menos anunciada aqui nesta sessão essa sucessão em termos de órgãos sociais e demais presentes, naturalmente, para além, de facto, das entidades que aqui estão presentes. A Sra. Presidente, naturalmente, fez aqui uma exposição muito completa e muito detalhada de toda esta matéria e da parceria, naturalmente, entre as duas instituições. Eu ia aqui só recuar aqui numa questão para projetar em termos, digamos, se quiser, macro, nesta lógica. Falamos aqui, de facto, de consumidor e, às vezes, quando estamos nos setores regulados, falamos em utente, utilizador, mas, enfim, tudo isto se consubstancia, de facto, nesta palavra de consumidor, em que eu, de algum modo, até lhe chamaria de cidadão. Não é? E termos presente que, nestes 50 anos da atual República, temos, de facto, uma lei fundamental, como em todas, de seu nome de Constituição, que aponta, de facto, nos seus direitos fundamentais, na parte dos económicos, de qualquer maneira, os direitos dos cidadãos, dos consumidores, peço desculpa. E, portanto, isto como ponto de partida, muitas vezes, depois às vezes depende aqui da linguagem, às vezes que entra mais mediática no quadro político, às vezes fala-se muito de facto do direito da saúde, etc, invoca-se ali o 64 e o consumidor é o 60, está ali em paredes meias, outras vezes fala-se do elemento 66, etc, andamos ali. Isto não é provavelmente uma competição dos direitos, é mais invocado, acho eu. Agora, interessa perceber, e isso é que é o meu ponto inicial, estamos a falar de uma matéria, quando falamos aqui de facto de consumidores e nas suas várias vertentes, em que eu até acho que cada vez mais devemos falar de uma cidadania económica, neste sentido, de capacitação do cidadão, porque o consumidor já pressupõe, enfim, não entrando aqui numa tecnicidade da matéria, mas já pressupõe ali uma relação já contratual, ou consumada, ou concretizada, e a nossa perspectiva é muito uma de reparação de dano, ou do direito do consumidor após um ato de compra. E nós estamos a perspectiva deve ser vista de uma forma mais ampla, até que é, no fundo, o que nós estamos aqui hoje, e por isso isto parece não ter nada a ver, mas vamos lá chegar, o que nós estamos aqui hoje a apresentar, nesta parceria, um documento, ainda sem sabermos se vai haver concretizações negociais do cidadão per si, relativamente à renta-car. E depois, naturalmente, quando ele contratualiza, entra nessa esfera de consumidor, mas antes está aqui numa perspectiva de mais, e daí eu achar importante esta perspectiva na cidadania económica, de capacitação e de reforço, de facto, da consciencialização da matéria. Mas aqui chegados, ou como ponto de partida, aliás, aqui a partir esta lógica, de facto, da importância do consumidor como um direito fundamental e como sendo, de facto, de consagração constitucional, que interessa não perder de vista, e daí todos os esforços das entidades deverem convergir e saber que estão a concretizar um dos direitos que está assente na lei fundamental da nossa atual Constituição. E daí que a perspectiva depois desenvolve-se numa lógica do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e estão a ver também aqui algumas semelhanças também com a saúde, fala-se em Sistema Nacional de Saúde, e portanto também há um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor consagrado legalmente, e que envolve de facto parcerias, ou perspectiva, parcerias entre entidades públicas, e cá está, como disse muito bem, e saudando esse protocolo celebrado há 5 anos entre a DGC e a AMT, de facto uma articulação entre entidades públicas com vista a esta potenciação da relação económica com o cidadão, que, em alguns casos, concretiza numa relação de consumo, ainda que depois setorializada em vários setores que estejam mais ou menos regulados. E, quando possível e bem, com a integração dos agentes económicos numa lógica de responsabilidade partilhada de quem domina e quem conhece o setor e que pode trazer aqui uma mais-valia para a resolução das questões antecipativas.
Eu, por uma leitura rápida, ou dos dados, penso que são baseados num livro de reclamações eletrónico, neste ano e meio, mais ou menos, houve à volta de 1.500 ou 1.600 reclamações relacionadas com a matéria do rentacar em concreto. Na lógica da recuperação, que é um esforço interessante que há da rede europeia dos centros de apoio ao consumidor, que funciona aqui junto à DGC, terá havido qualquer coisa como uma recuperação de cerca de 40 mil euros em 2023, isto é, portanto, de conflitos de consumo, de turistas estrangeiros que tenham tido aqui problemas nas nossas empresas, mas que houve depois com essa mediação, essa recuperação, o que significa que, para todos os efeitos, terá havido algo que não correu bem, mas que rapidamente terão, pela parte dos agentes económicos, também assumido essa responsabilidade. E, portanto, esta perspectiva de sistema e de rede que tem, de facto, ser eficaz entre parceria entre entidades públicas e privadas, com vista, de facto, a não é um desanuviamento, mas, de facto, a um caráter, de facto, fluido, digamos, da relação, o objetivo de que o cidadão tem, depois transformado em consumidor, quando contratualiza esse tipo de serviço e ter as suas férias tranquila, ou de negócio, e que às vezes acontece ali algumas outras questões, e pronto, cá estaremos para resolver o problema. E, portanto, estas duas primeiras notas, direito fundamental, que estamos na concretização de um princípio constitucional que é importante, também em termos, de facto, de cooperação interorgânica, seja em termos de administração pública ou depois também de parceria com entidades privadas, para que, de facto, em rede podemos conseguir alcançar as melhores soluções. E o último ponto, que de facto assenta naquela mais-valia que a Sra. Presidente aqui transmitiu e que é de facto de veras importante, nesta perspectiva de soft law, digamos, e de recomendação num passo mais à frente, que é não é bem uma carta-convite, mas no fundo um convite a adotar este modelo contratual. Porque o que coloca de facto como um grande desafio das cláusulas contratuais gerais, seja em setores regulados, e aí que naturalmente a AMT tem a capacidade para o respectivo setor, como agora recentemente a DGC viu a sua responsabilidade para as chamadas cláusulas contratuais gerais do espaço residual, se quisermos, do remanescente, que acaba por ser maioritário ou muito grande. E, portanto, de facto, esta dicotomia entre aquilo que é oferecido contratualmente sem capacidade de negociação ou de contraproposta por parte do cidadão utilizador versus consumidor, de facto, coloca aqui, ou pode colocar, uma desproporção, como disse bem, seja por desconhecimento, seja por a célebre imagem que as pessoas têm da letra miúda, etc., que depois não é lida, mas devia ser lida, enfim, aquilo que várias vezes tem sido referido sobre a matéria, de qualquer maneira, o tal pacote de clausulado contratual que nem sempre é devidamente entendido ou percepcionado, ou depois em sede de interpretação, a controvérsia que existe. Ao caminharmos, e este talvez seja o ponto aqui, que eu diria, mais distintivo entre tudo, mas de facto bastante elucidativo, é de facto uma proposta, ou no fundo uma recomendação, e por isso a adesão voluntária, naturalmente não podia ser de outra maneira, de seguir um determinado tipo de clausulado, antecipando realmente a questão, de facto, de eventual conflitualidade ou de situações menos claras. Eu dizia sempre nas minhas anteriores funções, durante muito tempo, quando tinha essas responsabilidades de fiscalizações, que, de facto, ela começava com ações preventivas e com ações, de facto, de boas práticas. E, portanto, esta resolução, ou possível resolução de eventuais putativos conflitos que possam existir, começam com este tipo de ações e com este tipo, de facto, não só de guias explicativos, como até com o passo seguinte e o mais importante, com uma sugestão contratual para ser adotada, que visa naturalmente em si uma solução para dirimir e diminuir muito do que possa existir de conflitualidade, que existirá sempre, também não haverá drama quanto a isso. Interessa a nós, que, de facto, em termos públicos, e em articulação com os agentes económicos do setor, para que também não se sintam, digamos, desconfortáveis com as soluções a adotar, porque às vezes também há este divórcio que depois, de facto, não dá normalmente bom resultado, mas, de facto, nesta cooperação para encontrarmos a melhor solução, com vista a quê? Com vista à tal cidadania económica ou à concretização do direito fundamental do direito do consumidor, da Constituição. Muito obrigado.
Convidamos agora para tomar a palavra o secretário-geral da Associação Nacional dos Locadores de Veículos, Joaquim Robalo de Almeida. Muito bom dia, excelentíssima senhora Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, senhora engenheira Ana Paula Vitorino, que já temos contacto há vários anos nestas lides dos transportes, o senhor Presidente do Instituto de Defesa do Consumidor, excelentíssimo senhor Vice-Presidente da Associação Nacional de Locadores de Veículos, a minha associação aqui presente, excelentíssimo senhor representante da Polícia de Segurança Pública, também aqui na plateia, que é sempre uma entidade com a qual colaboramos e essa entidade colabora connosco, portanto temos uma parceria também há muitos anos. Minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que nos reunimos hoje para apresentar o Guia de Boas Práticas para os setores de rentacar e rentacar. O segmento de rentacar está intimamente ligada à evolução da indústria automóvel, da qual é indissociável às mudanças nos padrões de viagem e mobilidade no século XX. Estima-se que a primeira empresa de rentacar tenha sido fundada por Joy Sanders em 1916. Vou-vos fazer aqui, portanto, uma pequena viagem pela história do rentacar, mas prometo ser breve. Somos, pois, uma atividade económica com mais de 100 anos. Essa empresa foi criada em Omaha, no Nebraska, Estados Unidos da América. Sanders terá começado por alugar um Ford Modelo T para os viajantes de negócios, cobrando na época, imaginem, 10 cêntimos por cada milha percorrida, ou seja, um preço superior àquele que se pratica hoje. O sucesso de Sanders foi de tal maneira grande que o levou à expansão do negócio para outras cidades e estados dos Estados Unidos da América, operando com o nome de Sanders Systems. Já em 1923, Walter Jacobs fundou uma empresa de rentacar em Chicago, a qual terá sido adquirida por John Hertz em 1926, ou seja, 3 anos depois, o que levou à criação da Hertz, a qual ainda hoje é uma das maiores empresas de rentacar a nível mundial. Com a popularidade crescente do automóvel e a expansão das redes rodoviárias, o negócio de rentacar não parou mais de crescer em todo o mundo. Crescimento esse somente interrompido com a Segunda Guerra Mundial. Com o fim do conflito mundial em 1945, assistimos a uma explosão do turismo e da mobilidade, fruto de um crescimento económico e da melhoria das infraestruturas rodoviárias. Passamos a ter as estradas alcatroadas, sobretudo a partir dos anos 40 do século passado, as quais estimulavam o turismo e as viagens de negócios, o que levou a um aumento da procura de veículos de rentacar que nunca mais parou. Desde essa época foram fundadas milhares de empresas de rentacar em todo o mundo, merecendo aqui destaque, por exemplo, a Avis, em 1946, a Sixt, a National Car Rental, a Budget Rentacar e mais tarde a Enterprise, isto para falar apenas dos maiores operadores do setor a nível mundial. No final do século XX, ou seja, envolvidos quase 90 anos após Sanders criar a primeira empresa de rentacar nos Estados Unidos da América, entramos num novo século, conhecido também como o século da era digital e da sustentabilidade. Com o advento da internet, os processos de reserva e contratualização dos veículos de rentacar tornaram-se mais fáceis, rápidos e expeditos, permitindo aos clientes comparar preços e reservar viaturas online. O setor do rentacar reflete, pois, uma combinação de inovação empresarial e alteração dos padrões de mobilidade, passando o transporte de pessoas e bens a ser feito pelos veículos automóveis e abandonando a utilização dos veículos de tração animal que existiam, portanto, que era o meio de transporte no início do século XX. Hoje, ao estarmos aqui reunidos, marcamos mais uma data desta atividade centenária ao lançar em Portugal um guia de boas práticas para o setor, sem o qual já não podemos viver. Este guia foi desenvolvido com o intuito de promover padrões elevados de serviço, garantir a satisfação dos clientes e contribuir para um mercado moderno e eficiente. Começaria por agradecer
à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, na pessoa da sua Presidente, a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, à Direção-Geral do Consumidor, na pessoa do seu Presidente, Dr. Pedro Portugal, aos técnicos envolvidos no trabalho pelas 3 entidades participantes, enviando um grande bem-aja às doutoras Susana Batista, Marta Pires, Sónia Passos, Ana Filipa Claro, Natália Leite e Sofia Gregório. Trata-se de um guia elaborado com a participação de especialistas conhecedores da atividade desenvolvida por estas empresas de mobilidade e integrado pela nossa entidade reguladora, pelo órgão de defesa e representação dos consumidores e pela Associação Nacional dos Locadores de Veículos. É um guia que cobre as áreas da operação de um serviço de rentacar e rentacar, desde a reserva até à data de devolução do veículo. Permitam-me destacar aqui alguns dos principais pontos tratados neste guia. Transparência e clareza dos contratos. É essencial que os clientes, locatários, compreendam inteiramente os termos e condições do contrato de aluguer, nomeadamente tarifas, seguros, verificação e pagamento de danos, políticas de combustível e venda de extras. O guia agora apresentado oferece diretrizes para a elaboração de contratos claros e compreensíveis, como foi transmitido aqui também de forma detalhada pela Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, nossa Presidente da AMT. Manutenção e segurança dos veículos. Garantir que todos os veículos se encontram em perfeitas condições de uso e segurança é uma das prioridades desta atividade. O guia inclui recomendações para a manutenção preventiva e verificação das condições de segurança e conforto de cada veículo. Atendimento ao cliente. Um serviço de excelência é o que diferencia um bom operador de um operador excepcional. Com o presente guia, pretende-se que se invista cada vez mais na formação profissional dos nossos trabalhadores, a lidar com as reclamações e concluir com uma melhoria contínua do atendimento ao cliente. Sustentabilidade. Numa época em que a responsabilidade ambiental é crucial, pretende-se também com este guia sugerir práticas sustentáveis, com a cada vez maior introdução de veículos verdes, portanto, os veículos não poluidores, nas nossas frotas, salientando a constante substituição nas frotas de rentacar de veículos a combustão por veículos elétricos e híbridos, bem como a promoção do aluguer destes veículos junto a uma clientela que cresce a cada dia que passa. Pois não devemos esquecer que cada vez mais a propriedade dos veículos está a ser substituída pela sua utilização. Revira-se também que os sistemas de gestão de energia acoplados a softwares específicos, como sejam os da MOBIE e outros, os quais constituem preciosos auxiliares de gestão eficiente de energia do veículo, os quais constituem processos auxiliares na gestão eficiente de energia do veículo, otimizando assim o uso de veículos elétricos para uma utilização mais sustentável. Tecnologia e inovação. E aqui, portanto, vou falar mais um bocadinho daquilo que a nossa Presidente da AMT também já falou. O uso das tecnologias digitais no rentacar e no rentacargo tem revolucionado a atuação das empresas e a sua interação junto dos clientes, merecendo que façamos aqui uma pequena referência a algumas dessas inovações tecnológicas. Plataformas de reservas online. As empresas de rentacar oferecem hoje plataformas online que permitem aos clientes reservar veículos de forma fácil, rápida e segura. Exemplos disso são os sites das empresas de rentacar, os brokers comercializadores de serviços de rentacar, as chamadas plataformas em linha, de que dou exemplos a Rental Cars, a Auto Europa, Discover Cars, etc. Parcerias com agentes de viagens e brokers de viagens que conjugam o aluguer do veículo com o alojamento e o avião, entre outras situações. A tecnologia da mobilidade e da conectividade, as chaves digitais e os aplicativos móveis. Algumas empresas já possuem sistemas que permitem aos clientes o uso de aplicativos móveis para abrir e ligar veículos, eliminando a necessidade do uso de chave e permitem também o levantamento da viatura sem intervenção do recepcionista. Com a telemática o uso destes sistemas, há uma ajuda na monitorização do desempenho do veículo e a prestação de ajuda ao condutor em caso de necessidade.
Recentemente criámos também, e já estão alguns em funcionamento, os sistemas self-service e quiosques digitais, que consistem na instalação de quiosques de atendimento em aeroportos e centros urbanos que permitem efetuar o check-out e o check-in. Nós no Rentacar funcionamos um pouco ao contrário da hotelaria. O check-out é quando se levanta o carro e o check-in é quando o devolvemos, sem necessidade de interação com o recepcionista, o que reduz os tempos de espera e melhora a qualidade do atendimento. No que diz respeito à tecnologia de pagamento e contratos digitais, já criámos opções de pagamento digital, incluindo carteiras digitais como a Apple Pay e a Google Wallet, que tornam as transações à distância mais seguras. Também os contratos eletrónicos com assinatura eletrónica simplificam o processo de aluguer, mais rápido e menos dependente do papel, logo mais sustentável. Vivemos atualmente num mundo onde a mobilidade é essencial, desempenhando os setores de rentacar, rentacargo, ALD, renting e sharing, todos eles representados pela ARAC, um papel crucial ao proporcionar flexibilidade, conforto e conveniência para as pessoas nos diversos tipos de deslocações, quer sejam em viagens turísticas, profissionais, curtas deslocações nas cidades e diversas outras necessidades. No entanto, com essa responsabilidade, vem a necessidade de assegurar que as operações de aluguer sejam conduzidas de forma ética, transparente e eficiente. O guia que hoje apresentamos não é apenas um conjunto de recomendações, é um compromisso com a excelência, pelo que entendemos que todos os operadores de aluguer de veículos sem condutor deverão adotá-lo como padrão mínimo para o exercício da atividade. Acreditamos que, seguindo todos nós as boas práticas constantes deste guia, todos nós criaremos um setor de atividade mais transparente, eficiente e orientado para o cliente. Acrescento ainda algo muito importante que também já foi aqui dito. A parceria destas três entidades não termina com a apresentação hoje e nesta sala deste guia de boas práticas, pois o mesmo grupo de trabalho, enquanto trabalhava na elaboração deste guia de boas práticas para rentacar e rentacargo, elaborou mais 3 importantes documentos. Uma minuta de cláusulas contratuais gerais, de contratos de aluguer, obviamente, uma minuta de cláusulas particulares e um modelo de ficha de verificação da viatura alugada no check-in e no check-out. E certamente não ficaremos por aqui. Estamos certos que sempre que seja necessária consultoria e elaboração de documentação útil às atividades de rentacar e rentacargo, estas 3 entidades responderão presente. Gostaria de, em nome da ARAC, reiterar o nosso agradecimento a todos aqueles que estiveram envolvidos na elaboração deste guia, pois a sua expertise e dedicação foram essenciais para a sua criação. Também agradeço a presença de todos os que hoje estão aqui nesta sala e também todos aqueles que nos estão a seguir pelas redes telemáticas, contando com a sua colaboração para implementar estas boas práticas na sua atividade. Estou certo de que, em conjunto, vamos elevar ainda mais os padrões dos setores de rentacar e rentacargo e garantir que continuaremos a oferecer um serviço de cada vez maior qualidade aos nossos clientes. Muito obrigado. Finalizada a sessão de abertura, iniciamos agora a apresentação do Guia para a Contratação de Serviços de Rentacar e Rentacargo, que será realizado pela Diretora da Supervisão da AMT, Susana Batista. Ora, então, bom dia a todos, Senhora Presidente da AMT, Senhor Vice-Presidente da AMT, Senhor Diretor-Geral da DGC, Senhor Secretário-Geral e Senhor Vice-Presidente da ARAC,
a todos os que nos seguem aqui presencialmente e online. Passamos agora a uma breve apresentação do conteúdo do guia e dos modelos de condições gerais e condições particulares, que em seguida serão disponibilizados nos sites de cada uma das nossas entidades para possibilitar a consulta e o download dos documentos pelos interessados. O guia que foi elaborado e que será disponibilizado pode ser já feito o download através deste QR Code, ficará também disponível em formato Flipping Book. Contém uma série de elementos que achamos que seria importante salientar, considerando as principais questões que se colocam habitualmente e que são colocadas pelos consumidores, que surgem nas reclamações e que são também dúvidas que a AMT articula com os próprios operadores no processo de emissão dos pareceres prévios. Para além do guia, que tem este formato informativo de explicação sobre os principais deveres e as principais questões que devem estar acauteladas nos contratos, produzimos, como foi salientado, três documentos que são muito importantes, que nos permitem dar o salto qualitativo que a Sra. Presidente da AMT referiu, porque são minutas cuja adoção recomendamos, que acautelam precisamente as questões que mais habitualmente se colocam no âmbito da contratação renta-car. Portanto, uma minuta de condições gerais, uma minuta de condições particulares, que tem associado um relatório de inspeção para ser preenchido designadamente no momento da entrega do veículo, que é um momento em que também, se colocam algumas questões que podem gerar alguma conflituosidade entre as partes. Todos estes documentos ficarão, como referi, disponíveis e são, obviamente, depois adaptáveis a cada caso concreto. A atividade o guia foca não só a atividade de renta-car, aqui descrita, mas também a atividade de renta-cargo. O renta-cargo foi objeto, no segundo semestre do ano passado, de uma revisão profunda. A legislação anterior tinha já muitos anos e o regime foi amplamente revisto, e nessa medida achamos que seria importante também refletir neste guia as regras aplicáveis ao renta-cargo, uma vez que existe uma grande proximidade e semelhança com as regras da atividade de renta-car. O decreto-lei do renta-cargo, como foi também referido, contém várias recomendações da AMT, designadamente as relativas aos contratos de adesão. É estabelecida a obrigação de envio à AMT de cópia dos contratos de adesão utilizados, mesmo para os operadores que já se encontram em atividade, e eu alerto que esta obrigação tem um prazo de 6 meses a contar da data de entrada em vigor, está em curso e terminará em meados do mês de agosto. Os novos locadores estão também vinculados ao dever de envio dos contratos à AMT antes do início da atividade, sendo certo que a AMT pode pronunciar-se a todo o tempo sobre a legalidade das cláusulas contratuais inseridas nesses contratos, e isto é verdade tanto para o renta-car como para o renta-car, propondo ou determinando ao locador que elimine cláusulas contratuais que sejam ilegais. O diploma do renta-car estabelece também, à semelhança do que já sucedia com o renta-car, a competência da AMT em relação para a apreciação das reclamações e uma competência de supervisão a todo o tempo. No caso do renta-cargo, para o processamento de parte das contraordenações, e a competência da AMT em relação às plataformas eletrónicas de intermediação, considerando a evolução que se tem vindo a verificar e a existência cada vez mais frequente destas plataformas e da contratação através destas plataformas.
No caso, e a propósito precisamente das plataformas, um dos aspectos que o guia fixa, em que se foca, é a questão da contratação à distância. No caso da contratação à distância, quer no caso do rentacar, quer no caso do rentacargo, existe uma obrigação adicional do locador de especificar, tornar explícitas uma série de deveres que tem que acautelar, designadamente a existência do direito de livre resolução do contrato no prazo de 14 dias e a possibilidade do locatário de aceder a um mecanismo extrajudicial de resolução de conflitos a que o locador esteja vinculado e o modo de acesso a esse mecanismo. Portanto, isto pensando na possibilidade de resolução de conflitos através da arbitragem e dos centros de arbitragem. No caso do renta-cargo, é possível disponibilizar os serviços de contratação através de plataformas eletrónicas que podem ou não ser detidas pelo locador. Portanto, este diploma é um diploma mais recente que o do renta-car e por isso prevê expressamente esta possibilidade. Caso as plataformas não sejam detidas pelo locador, existe uma responsabilidade solidária entre o locador e o detentor da plataforma perante o locatário, no caso de haver problemas com a contratação, e a plataforma eletrónica deve identificar de uma forma clara e objetiva os termos de contratação, os termos contratuais do serviço de forma separada e autonomizada, a existência de livro de reclamações e a possibilidade de recurso à arbitragem. Outro aspecto muito importante do guia e que depois se procurou que estivesse adequadamente acautelado nas minutas que são recomendadas está relacionado com os requisitos específicos do contrato. Os contratos têm requisitos mais formais, que são os requisitos que estão enunciados aqui, eles devem ser reduzidos a escrito, devem ser assinados pelas partes, ou de forma manuscrita ou através de assinatura digital, a possibilidade que é concedida agora de assinatura pelo cartão de cidadão ou chave móvel digital. Um exemplar terá que ser redigido em português. Existem depois requisitos aplicáveis ao tamanho da letra e ao espaçamento entre as linhas, de modo a evitar as tais cláusulas muito pequeninas, quase imperceptíveis. Os contratos podem ainda ser celebrados em suporte eletrónico. Neste caso, é necessário assegurar que os contratos podem ser consultados a todo o tempo, ou por via do envio, enfim, de um PDF ao locatário, ou uma forma de disponibilização na plataforma, uma forma que o locatário possa aceder a todo o tempo, e nos casos em que sejam celebrados com recurso a dispositivos eletrónicos, o locatário deve assegurar que o locador deve assegurar que o locatário pode consultar as condições contratuais gerais e particulares a todo o tempo. Isto significa que, havendo alguma alteração ou atualização das condições gerais, devem manter-se disponíveis as condições gerais em vigor à data da celebração do contrato, ou seja, manter o histórico, evitando aquela situação de estar apenas online e, quando há uma alteração, todo o histórico desaparece. Relativamente aos requisitos mais, enfim, de substância do conteúdo do contrato, o guia salienta alguns aspectos sobre os quais incidem a maioria das reclamações. A questão da discriminação do preço a pagar, portanto, devem ser descritos todos os componentes fixos e variáveis do preço nas condições particulares, as taxas de aeroporto, as taxas associadas à idade do condutor, etc. Se, porventura, as condições remeterem para um pressário em vigor, o pressário deve estar associado às condições particulares do contrato. A política de combustível do locador também é uma questão que muitas vezes suscita algum conflito entre as partes. Se é aplicável alguma taxa quando o locatário não procede ao reabastecimento da viatura ou ao recarregamento, no caso de estarmos a falar de viaturas elétricas.
as importâncias retidas pelo locador a título de caução, e a questão da caução é também relevante, enfim, já vou referir um pouco mais à frente porquê. Serviços complementares que sejam convencionados, respectivos preços e condições, e, tratando-se de seguros, as respectivas coberturas e exclusões. A questão dos seguros foi uma questão a que o grupo de trabalho dedicou aqui muita atenção, procurou nas minutas pormenorizar os seguros possíveis, as coberturas e as exclusões, para a informação ser o mais clara e transparente possível. E também as condições a observar pelo locatário na entrega do veículo no termo do contrato. O momento da entrega do veículo é também um momento de relevante interação entre as partes. O guia salienta também algumas cláusulas proibidas. Obviamente, estes exemplos não são exaustivos, haverá outras, são as mais frequentes e aquelas que achamos que deviam ser salientadas. Designadamente, o locador não pode fazer depender a celebração do contrato da assinatura de outros contratos, designadamente seguros não obrigatórios. Não pode incluir cláusulas que permitam o acionamento da caução por danos no veículo, ainda que sejam da responsabilidade do locatário, sem a sua prévia informação e prova dos danos em causa. E os contratos não devem estabelecer cláusulas que estabeleçam a aceitação pelo locatário de vícios não aparentes ou não reconhecíveis no veículo, no momento da celebração do contrato, uma vez que nessa altura o locatário não tem condições para efetuar essa avaliação, e daí ser também muito importante a aprovação, termos incluído nas minutas das condições particulares o relatório de inspeção ao veículo, onde devem ser assinalados os danos visíveis. Não deve também incluir cláusulas que limitam, excluam ou transfiram a responsabilidade do locador em determinadas situações e que impliquem uma presunção de aceitação pelo locatário quanto à obrigatoriedade de pagamento de custos ou despesas com base em factos insuficientes, ou cláusulas que impliquem a renúncia do direito de oposição pelo locatário de valores relativos a despesas. Relativamente às portagens, as regras aplicáveis às portagens foram alteradas também recentemente, com um decreto-lei de 2022. Atualmente é obrigatória a adesão automática ao serviço de pagamento eletrónico de portagens, através da Via Verde ou via CTT, e neste caso o locador deverá indicar no contrato, de forma clara, objetiva, a possibilidade de cobrança destes encargos, mesmo depois de terminado o período de duração do contrato, uma vez que os encargos com portagens não são debitados de imediato e pode demorar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até que isso aconteça. E não são determináveis no momento da celebração do contrato, porque dependem da utilização que o locatário faz do veículo. E, portanto, o locador deverá informar o locatário que a cobrança destes valores poderá ser exigida em momento posterior. Por contrapartida, o locatário deverá, para efeitos de pagamento, disponibilizar um cartão que assegure a existência de saldo suficiente para a cobrança destes valores. Caso o locatário não usufrua das infraestruturas rodoviárias equipadas com portagem eletrónica durante o período de vigência do contrato, o valor que tenha sido cobrado a título de custos administrativos, se tiver sido, deverá ser devolvido no termo do contrato. E o valor dos custos administrativos é fixado por portaria, atualmente uma portaria ainda anterior a este Decreto-Lei de 2022, estando em curso a revisão desta regulamentação. Relativamente às condições de entrega do veículo, o guia refere também de forma, enfim, pormenorizada os aspectos que os contratos devem indicar, designadamente as condições a observar pelo locatário quando procede à entrega do veículo, as situações e obrigações decorrentes da entrega fora de horas ou em local diferente daquele em que houve o levantamento, por exemplo. No momento da entrega do veículo, o locador deverá entregar ao locatário um documento comprovativo de que o veículo foi aceito pelo locador.
poderá ser enviado em suporte eletrónico, se as partes acordarem nesse sentido. Nas situações em que a entrega do veículo ocorre fora de horas e sejam identificados danos no veículo sem a presença do locatário, o contrato deve prever a possibilidade do locatário se opor aos danos e aos valores que são imputados, e deve prever ainda o envio ao locatário de documentação comprovativa dos danos e dos custos da reparação, bem como facultar-lhe um prazo de análise não inferior a 10 dias, durante o qual não deverão ser debitados quaisquer valores ao locatário, embora o locador possa manter em sua posse a caução que foi prestada a quando da celebração do contrato, sem a acionar. Devem, uma vez que esta é uma questão, a questão dos danos detectados no momento da entrega do veículo ou após a entrega do veículo sem a presença do locatário, é uma questão muito recorrente. A recomendação é que sejam adotados mecanismos que permitam uma inspeção conjunta do veículo pelo locador e pelo locatário e a aceitação formal dessa inspeção, fixando no tempo os danos que foram verificados, se é que, enfim, se verificou algo, desejavelmente não. Para terminar, duas referências. Uma à resolução alternativa de litígios. Os contratos devem incluir uma cláusula que informe o consumidor de forma clara e compreensível sobre as entidades de resolução alternativa de litígios a que o locador se encontra vinculado, ou por adesão ou por imposição legal. Os litígios até 5.000 euros estão sujeitos à arbitragem necessária ou mediação por opção expressa do locatário, e nas situações em que não exista esta arbitragem necessária, o contrato poderá incluir uma lista das entidades de resolução alternativa de litígios, lista essa que está permanentemente atualizada na página da Direção-Geral do Consumidor e que a AMT reproduz também no seu website. Quanto ao livro de reclamações, os locadores estão obrigados a disponibilizar aos locatários o livro de reclamação físico, se tiverem um estabelecimento aberto ao público, e um livro no formato eletrónico, ainda que o tenham ou caso não o tenham, sendo que se os locadores disponibilizarem um serviço, uma página, um sítio na internet, deverão divulgar o livro de reclamações eletrónico de forma visível, destacada. A Direção-Geral do Consumidor tem orientações sobre a melhor forma de publicitar a existência do livro de reclamações eletrónico, de modo a que não fique, enfim, escondido por baixo de vários separadores a que se tem que aceder até chegar lá. Idealmente deverá ficar na página inicial e destacado com o logotipo do livro de reclamações. E a AMT, como foi também referido, é a entidade competente para a recepção das reclamações. No livro a AMT monitoriza todas as reclamações apresentadas no livro de reclamações físico e eletrónico e também aquelas que lhe são apresentadas diretamente, e nesse caso trata-as diretamente, solicita os devidos esclarecimentos aos operadores e dá as respostas aos reclamantes, adotando também as medidas adequadas a nível da supervisão e, eventualmente, até medidas regulatórias em função desta atividade de constante monitorização das reclamações. Para terminar, ficam os contactos das nossas três entidades, os contactos constam também do guia, enfim, e agradecer a todos a colaboração prestada na elaboração deste trabalho, que teve aqui uma apresentação breve, mas tem muitas horas de trabalho por trás. Obrigada.